Fala pessoal, nova versão do Orçabim, agora a versão 3, vamos olhar quais foram as atualizações que a gente tem aí nessa nova versão, né? Essa versão ela está munida de muita coisa legal e aí você vai ver durante esse vídeo como é que isso vai funcionar na prática, como é que isso vai ajudar durante o teu desempenho aí com o uso da solução. Então não perde, assiste o vídeo inteiro, a gente vai dividir por partes aí, dividindo em cada função para que você consiga entender o que cada função entrega dentro do teu dia a dia. Então vamos lá. Primeira função, operações locais e atualização sob demanda. Era muito comum no Orçabim 2 a gente ter ali uma troca de informação automática. Uma vez que eu faço uma alteração lá no ambiente do plugin, essa alteração ela viria já aqui também para o ambiente web. Porém, nessa versão, a gente criou a atualização sob demanda para que fique mais fluido esse processo de trabalho, né, esse fluxo de trabalho, e você consiga optar por qual versão você quer trabalhar a criação do seu orçamento. Então, se eu quiser fazer todo o meu orçamento aqui na web, depois eu vou lá no Orçabim e vinculo com a minha versão da web. Se eu quiser fazer todo aqui dentro do Orçabim, né, criar todo o meu orçamento aqui da mesma forma. Então, se eu vir aqui e salvar o orçamento, essa atualização que eu fiz aqui no ambiente, né, do plugin vai ser reconhecido aqui no ambiente web, né? Então esse é um ponto que foi adicionado aí dentro da solução. Então é importante que você escolha onde você quer trabalhar o seu orçamento, se você quer trabalhar na plataforma web ou se você quer trabalhar lá no ambiente do plugin, tá? Das duas formas vai funcionar sem problema nenhum. Lembrando também que essa versão do Orçabim 3 ela foi feita para que houvesse vínculo com a nova versão do Orçafácil. Então, ela vai conversar com essa nova versão do Orçafácil. Se o seu orçamento está na versão antiga ainda, você vai ter que usar a versão 2 do Orçabim. E é claro, com o decorrer do tempo, você vai acabar usando essa nova versão e aí os seus orçamentos vão ficar vinculados já com a versão 3 do Orçabim. É muito importante a gente lembrar que quando a gente clicar aqui em salvar orçamento, ele vai dar essa mensagem perguntando se eu realmente quero fazer isso. Por quê? Porque quando eu clicar aqui em salvar, ele vai subscrever a versão que eu tenho lá na web. Então, se eu tiver feito uma alteração na web e quiser que essa alteração seja a real dentro do meu aplicativo, eu preciso fechar aqui, tá? E aí depois eu venho na opção de editar o orçamento e aí ele vai carregar a última alteração que eu fiz na nuvem, tá? Então é importante que você entenda aí esse fluxo de trabalho, tá? Então, seguindo, vamos agora trabalhar aí a inserção, né, de itens. Então lembrando que agora a inserção de itens ela está muito mais rápida, tanto aqui no Orçabim quanto na versão web lá do sistema, tá? Então se eu optar por trabalhar por aqui, eu venho aqui e insiro uma composição naturalmente, tá? Até a busca aqui ela ficou mais rápida, eu consigo inserir itens de uma forma muito mais rápida aqui dentro, tá? Então cliquei em placa, já apareceu diversas placas aqui que eu tenho dentro da minha base Sinap. Já adicionei, já está inserida dentro do orçamento e assim eu posso agora trabalhar a quantificação, tá? Então, lembre que eu falei em relação à atualização. Se eu quiser que essa alteração ela seja influenciada aqui no meu ambiente web, o que eu tenho que fazer? Inclusive ele avisa aqui, né, que esse orçamento está aberto também no Orçabim. Eu venho aqui em salvar orçamento e essa alteração ela vai também lá para o ambiente web, tá? É muito importante que você perceba aí essas situações. Vamos agora para a próxima opção, busca de item e filtro de etapa. Então agora eu consigo vir aqui e inserir o item que eu quero filtrar dentro da minha lista. Então se eu colocar aqui serviços, né, ele vai buscar todos os itens que estão com o nome serviços, né? Então se eu vir aqui nessa lupa, né, ele vai fazer esse filtro para a gente. Se eu clicar aqui nessa opção de filtro, ele vai apenas exibir aquilo que eu estou escrevendo. Então eu coloquei serviços preliminares, então ele filtrou somente o que tem o item serviços. Se eu colocar aqui, por exemplo, capina, né, mesma coisa, ele vai marcar aqui apenas o item que tem a palavra capina e assim por diante. Então é muito importante aí você usar essa opção porque ela vai acelerar o teu processo quando você quer identificar algum item dentro do teu orçamento. Em vez de ficar buscando ali item a item, você pode fazer essa busca direta aí que o sistema já vai encontrar rapidamente para você. Agora a gente vai falar sobre a nova função que é a critério de etapa. Como é que ela funciona? Tá? Então vou tirar aqui o filtro, clicando no X.
Se eu quiser trabalhar, por exemplo, a criar um critério em cima de uma etapa inteira, agora é possível nessa versão. Tá? Então, se eu vier aqui em serviços preliminares, clicar nos 3 pontinhos, né, eu consigo criar um critério para a etapa inteira de serviços preliminares. Então, eu posso trabalhar isso com um grupo de modelos. Então, se eu tiver associado ali um grupo de modelo, eu consigo filtrar pelo grupo, ou eu consigo vir aqui e filtrar por nível, né? Então, eu venho aqui e escolho o nível que eu quero trazer os itens que estão associados a esse nível. Então, aqui eu selecionei já o pavimento 1, né? E aí ele já trouxe tudo que eu tenho aí dentro do pavimento 1. Né? É claro que você vai analisar e ver o que se aplica, né, a cada situação. Então, se eu tenho uma etapa e aí os itens que estão dentro de um nível fazem sentido, todos eles para essa etapa, eu posso trabalhar dessa forma e conseguir fazer o filtro por nível ou até mesmo por grupo, como aparece ali a outra opção também, tá? Próxima função, agora você também tem os backups de orçamento, tá? Então, se você vier aqui, fechar aqui o aplicativo, ele vai perguntar, né, se você quer salvar as últimas alterações. E aí depois, pessoal, você pode ver aqui na lateral, você tem a opção de backup de orçamento. Se clicar com o botão direito do mouse, você vai ter aqui a opção de carregar backup. E aí ele vai mostrar os últimos salvamentos feitos pelo sistema, tá? Então, eu tenho aqui a data de criação, ó, criado em 21/11/2023 às 9h29. Então, é o último, a última criação desse backup é essa aqui. Então, o que eu posso fazer? Então, eu posso clicar uma vez e clicar aqui em carregar. E aí ele já vai trazer esse orçamento aqui, ó, pra gente, tá? Se você clicar em editar orçamento, essa vai ser a versão já correspondente aqui do seu orçamento, tá? Então assim você consegue trabalhar essas atualizações, né, e essas restaurações que você pode fazer caso dê algum problema aí, tenha algum travamento, você consegue recuperar aí através do backup. Próxima função, colorização de subcritérios. Então vamos criar aqui os subcritérios. Primeiro critério de paredes, vou colocar aqui uma parede de 15 centímetros, tá? Vou só aplicar aqui o filtro de família, parede básica, já está marcado aqui os somente utilizados, vamos usar aqui a 15 centímetros externa, tem um total de 36. Então, ok, vou dar um ok aqui novamente. Agora a gente vai criar um novo critério de parede, que eu tenho aí essa separação. Aqui a categoria paredes, venho aqui em filtros, filtro de família, vou colocar agora uma parede de 25 centímetros. Vou dar um ok. E pronto, já vou dar um ok novamente aqui. E agora eu tenho 2 filtros aí sendo aplicados. O que eu posso fazer, pessoal? Eu consigo alterar as cores para que eu consiga diferenciar uma da outra lá no visualizador. Então, se eu clicar aqui nessa opção, eu tenho aqui a opção de escolher uma cor para essa parede de 15 centímetros. E aqui eu vou escolher a cor para a parede de 25 centímetros. Então, a de 15 vai ficar roxa e a de 30 centímetros vai ficar vermelha aqui. Vou agora visualizar para ver como isso vai ficar lá dentro do meu visualizador. Para que eu consiga identificar o que é a parede de 15 centímetros, o que é a parede de 20 centímetros e assim por diante. Posso alterar essas cores aqui na visualização também, pessoal. Tá? Isso aí é bem interessante para que eu consiga fazer essas análises e essa percepção. Tá? Então, esse é uma nova função que é bem interessante também, tá? Para que você consiga aí trabalhar os itens. Então, se eu tivesse aqui nessa composição, por exemplo, o uso de paredes e pisos, né, por algum motivo, eu poderia fazer esse processo de filtro tanto para paredes quanto para pisos. Então, vou adicionar aqui um filtro de família, vou colocar os pisos aqui de 10 centímetros, vou dar um ok novamente aqui, ele vai recarregar os elementos e aí ele vai mostrar aí agora o piso também, né, sendo aplicado, tá? Então o piso não está com cor definida, vou colocar aqui uma cor verde, né, para ficar bem diferente dos demais. Então olha só, eu consigo observar facilmente aqui onde está esse piso, né, para que fique mais fácil aí meu entendimento. Se eu não quiser, pessoal, trabalhar dessa forma, eu coloco sem cores, sem problema nenhum, que o sistema vai entender também perfeitamente. Então esse é um passo bem importante. Consigo também alterar aqui a parte de trás, né, da visualização, consigo colocar em grades e tudo mais e trabalhar dessa forma.
E aqui aquelas opções de transparência eu também ainda tenho, então eu consigo trabalhar os elementos com os elementos que não estão sendo quantificados. Eu acho que isso é um passo muito importante também para você alocar os elementos que você está quantificando dentro do seu projeto. Então essa também é mais uma forma da gente visualizar o todo, né? Então olha só, aqui os itens que não estão sendo cotados, que não estão sendo orçados, eles aparecem, mas bem transparentes aqui dentro do sistema, dentro dessa visualização. Então essa é mais uma função aí adicionada na versão 3 do sistema. Para encerrar, pessoal, essa versão do Orçabim 3 ela foi muito mais aprimorada, ela tem essas funções que podem acelerar ainda mais o seu processo de orçamentação.